Chamas gêmeas é o encontro que muda sua alma para sempre. Bom, por que esse encontro é tão intenso, né? Quando você reconhece a sua outra parte, né? Chamas gêmeas, lembrando, uma alma encarnada em dois corpos diferentes nessa vida. E aí, quando você encontra realmente a sua chama gêmea, o que acontece? Você se sente próximo de algo muito familiar. Parece que eu já conheço essa pessoa, parece que eu voltei para casa, parece que esse amor é o mais forte de todos que eu já vivi. E você quer viver isso intensamente, você quer essa união. Muitas vezes no começo, esse flerte, essa paixão, ela se solidifica, né? Você consegue ter aí o contato com sua contraparte, seja o divino masculino ou o divino feminino, vocês conseguem viver esse amor. E de repente, vocês começam a enfrentar o afastamento, a situação fica estranha, geralmente é o divino masculino que se afasta, porque, como eu já expliquei em outros vídeos, o divino masculino ele traz os chakras inferiores muito ativos nele, ou seja, ele veio para prover, ele veio para materializar, ele é o machão, né? Ele é o macho realmente da relação, a parte masculina, quando ele está, né? Em desequilíbrio com o masculino dele, né? Porque o intuito das chamas gêmeas é que a gente se equilibre masculino e feminino dentro de nós, essa integração dentro de nós, para que a gente entenda nesses afastamentos que nós estamos espelhando as dores do outro em nós, né? Então, talvez o outro tenha ali feridas de rejeição, de abandono, e ele vai provocar isso em você. E você vai se sentir muito mal com isso, e você vai ter baixa autoestima, você vai ter depressão, ansiedade, você vai sofrer. E esses afastamentos, eles acontecem sem mais nem menos, sem nenhuma explicação. Hoje tá tudo bem e amanhã ele se afasta. Então nós, né, o divino feminino, a gente fica sem entender o que está acontecendo. E a gente sofre, e a gente tenta insistir, e aí começa aquela dinâmica corredor versus caçador, né? O feminino correndo atrás do masculino, o que seria para ser o contrário, o masculino correr atrás do feminino. Então, essa dinâmica está totalmente em desequilíbrio. E é por isso que você sofre, porque você está espelhando as dores do outro em você, que talvez também sejam as suas dores, dores de infância, né? Então é por isso que essa dinâmica é muito, muito, muito complicada e dolorosa. E aí, qual é a função do divino feminino? É ficar na dela, né? Na dela falando de energia do divino feminino, porque às vezes tem homens que estão nessa energia, tá? Então é ficar na sua energia, ficar no seu canto, fazer o seu trabalho, deixar que o outro vá, porque ninguém é obrigado a nada. Talvez ele esteja numa outra relação, em geral acontece muito isso, do outro estar numa outra relação, né? E você não tem o que fazer, porque quanto mais você forçar essa situação, pior é, mais ele vai fugir. Então, o que o divino feminino tem que aprender nessa dinâmica é soltar, é liberar, é deixar ir, sem medo de que ele volte ou de que ele não volte. Porque se ele voltar, ele vem para ficar inteiro, porque ele realmente quer. E se ele não voltar, você vai ter que aprender a lidar com esse espelhamento dessas feridas, né? Lidar com a cura dessas feridas que ele provocou em você. Que é esse o verdadeiro propósito. O verdadeiro propósito não é a união dos casais aqui na Terra, mas sim trazer essa expansão de consciência, esse despertar da consciência de que nós somos o amor da nossa vida, de que nós não precisamos de ninguém para nos completar. E talvez quando você descobrir isso, você pare de sofrer, de se achar feia, de se diminuir, de se sentir rejeitada. Eu sei que dói, é duro, é difícil, é uma ferida latente em todos nós, a rejeição, né? Mas você tem que aprender a lidar com isso e se sentir plena, única, incrível, né? Cuidar da sua autoestima, fazer exercício físico, leituras, sair com as amigas, fazer aquilo que você gosta, para poder sair dessa sofrência que essa dinâmica causa. Porque é para isso que você assinou esse contrato lá no outro plano, no plano divino, junto de Deus, de vir para servir como exemplo, para você evoluir, para você crescer, para você ter esse feminino e masculino dentro de você, assim como nos primórdios dos tempos, assim, lá na época da Lemúria e da Atlântida, que se você não viu esses vídeos, volta lá atrás, no começo da série, para entender, e sermos completos, e sermos felizes da maneira que somos, como somos, tá? E saiba, mesmo que essa união não ocorra aqui nesse plano da Terra,
ela já existe no plano do astral e isso é mais do que suficiente. Beijo no coração, namastê.